tudo beleza com vocês? A pedidos, eis o vídeo sobre os animais e a relação deles com o nosso lado sutil. Esse tema é algo bem complexo e eu vou tentar explicar aqui de forma bem simples para vocês entenderem. Porém, se vocês quiserem, né, se aprofundar mais ou tiverem algumas dúvidas, me deixa, escreve aí nos comentários, me manda mensagem para a gente conseguir esclarecer elas melhor para vocês, beleza? O primeiro lembrete desse vídeo é que isso não tem nada a ver com religião, seita, bruxaria, etc. E sim com uma observação, uma análise que os povos mais antigos fizeram vendo, né, os animais, a natureza e o ser humano, qual era a relação que eles tinham. E aí a gente vai, né, porque a gente realmente quer saber. Antes de você, né, a introdução para esse vídeo é que, assim como os nossos sonhos, quando o nosso corpo ele dorme, né, nós podemos receber muitas mensagens do universo através dos sonhos. E nesse momento em que relaxamos, a comunicação com o universo ela fica mais clara e sem nenhum tipo de barreira. Por isso, é importante saber o significado né, do seu sonho ou do seu pesadelo e fazer uma relação do momento atual que você está vivendo. Beleza? E um detalhe muito importante que eu sempre falo, né, sobre as minhas aulas de mentalização, que a gente consegue sim alcançar respostas para os nossos questionamentos enquanto estamos dormindo. Só que você precisa saber induzir, né, as perguntas de forma corretamente para receber essas respostas, tá bom? Então, quando a gente vê os animais ou os insetos na nossa frente, eles também se assemelham com essa mesma historinha do sonho. Ou seja, muitas vezes o universo ele vai enviando mensagens para a gente durante o nosso dia a dia. E às vezes a gente está distraído ou está naquela correria louca e aí a gente deixa passar nessas informações e nem presta atenção. E é importante a gente estar atento a isso, por quê? Porque essas informações aparecem o tempo todo. É como se você está andando na rua, aparece uma informação. Se você não vê essa informação, mais para frente vai aparecer uma outra informação. Então o universo ele vai te dando essas jogadas. Só que você tem que estar o quê? Você tem que estar conectado com a tua essência, né? Para fazer com que o teu fluxo de energia tenha uma relação positiva com o ambiente, porque assim tudo vai fluir mais fácil. Mas como que você consegue, né, ter esse equilíbrio energético? É com a prática da meditação e da mentalização, fazendo direto, com frequência, né, que a gente fala, a tua mente e as suas emoções elas vão se acalmar. E aí fica muito mais fácil de você conectar com a tua essência. Isso faz com que a gente consiga entender esses sinais mais facilmente. Mas lembrando, esses sinais aparecem como um direcionamento para a nossa jornada de vida e eles são bem sutis, tá? Então não vai aparecer um cara com uma placa escrito para você, mas vai aparecer algum inseto, algum número, que eu vou te falar um pouquinho mais para frente. Por que aparece isso? Porque o universo ele vai conversar com a gente mostrando esses números, essas memórias, uma foto, uma música, às vezes vem com cheiro, ou com algum tipo de animal. Mas é muito natural e é muito sutil. Beleza até aí? Tranquilo? Só que agora a gente precisa entender como funciona dos animais, tá? Existem diversas formas de contato com o nosso plano sutil, né? O plano sutil que eu falo bastante, ele está ligado com a parte espiritual. Só um gancho, né? Por que eu não falo espiritual? Porque muita gente confunde o espiritual com o religioso. Isso aqui não tem nada a ver com religião e etc. E sim com o plano sutil, que a gente não vê, a gente não consegue palpar, mas a gente consegue sentir. Então por isso que eu falo plano sutil, né? Beleza? Então, uma das mais populares e importantes é a presença de animais de poder na nossa vida. Nada mais é que uma representação, né, simbólica de um mentor espiritual para a gente, indiferente da sua religião, tá? A diferença deste para os outros guias é que ele apresenta-se como um animal. Por que um animal? Porque o animal ele é composto de energia, tá? E cujo comportamento e a personalidade desse animal ele vai se conectar a nós quando alcançamos o nosso estado de maximização energética. Esse animal espiritual ele serve para nos proteger e vai nos acompanhar por toda a vida, beleza? Além desse animal de poder, a gente tem mais alguns tipos de animais que acompanham a gente. Tem um animal negro, né? Esse aqui representa a luta contra as sombras. Temos o animal dourado, que traz, né, a sabedoria ancestral. Temos o animal alado, que esse é responsável pelo nosso caminho espiritual. Todos têm uma função específica e já pré-estabelecida, tá bom? Mas como que a gente sabe, né, qual é o nosso animal? Isso vai chegar também de uma forma bem sutil para você. E é provável que essa figura que apareça, ela vai aparecer em diversas outras formas para ti. O que seria isso? Então você pode estar vendo um filme, vai aparecer um animal. E esse animal ele vai bater em você, você vai falar assim, nossa, mas eu nunca
prestei atenção nele, mas ele vai te chamar a atenção. Pode ser em filme, pode ser em programa de televisão, pode ser em revista, pode ser em imagem, internet, etc. Naquele momento, nesse momento que isso acontecer, que um determinado animal te chama mais atenção, a mais daquilo que você imaginava ele chamar, pode ser o momento em que você meio que se conectou com seu animal de poder, tá bom? Mas tem gente que não tem, né, essa sensibilidade. E aí, se você quiser saber qual é o teu animal, aí existe, né, a jornada xamânica, que aí tem um profissional lá que vai saber guiar para descobrir qual é o teu animal, beleza? Então a gente volta lá para a aranha que eu vi e postei o stories. A aranha, ela representa a criatividade, uma manifestação, né, da magia de tecer as nossas vidas, os nossos sonhos. E realmente naquele momento eu estava tendo, digamos que uns insights, né, do meu propósito de vida, né, que geralmente eu falo nos meus vídeos que vocês vão ver, né. Isso estava me direcionando para vários dos meus projetos, que era o que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, o animal ele só estava dando uma confirmação, continua fazendo o que você está fazendo, né, não desvia, né, do seu caminho, do seu pensamento. Só que tem um detalhe muito importante. Eu tinha um pavor de aranha, acho que lá para 2010. Tinha muito medo, porque né, geralmente as mais pequenininhas são os que têm os venenos mais insanos, né? Se você tomar picadinha da aranha pequena, você já era, você foi pro saco. Então eu tinha medo disso, e aí, né, toda pessoa que é curiosa, fica vendo National Geographic, Discovery Channel, essas coisas, a gente começa a ver, né, esses episódios de natureza e a gente começa a ver essas histórias. E isso me deu um certo medo e um certo receio. Até que com o tempo, né, eu fui para lá estudar e eu aprendi, né, que tem essa parte de animais, essa ligação com o nosso lado espiritual, e que quando você retém, né, quando você tem medo desse animal, de qualquer animal que você tenha medo, né, se você tem medo desse animal, é meio que você retém a energia dele, ou seja, o significado dele também é retido, então você precisa deixar fluir. Então a natureza ela te dá, né, mais ainda as informações para você sair, né, desse teu padrãozinho de medo, de receio. Então por isso, né, tanto nós orientais, a gente sempre vai trazer, né, com a filosofia, deixar fluir, não precisa ter medo, né, fica com a mente aberta, fica com a mente tranquila. Que aí um outro aluno meu, né, veio falando também que ultimamente os seres humanos fazem mais coisa ruim, né, acho que ficou horrível essa conjugação, né, mas faz mais maldade do que os quaisquer tipos de animais. Então, às vezes você nem precisa ter, né, o medo do animal. A não ser, né, claro, a natureza selvagem, etc. Mas o animal, o inseto, geralmente eles não fazem mal. E reza a lenda que você, quando tem, né, essa mentalização, essa maximização energética, você consegue conversar com os animais e insetos. E isso é real, né, que pode ser tema de um outro vídeo. Mas voltando para o assunto. Cada animal ou inseto que aparece para você, ele tem um tipo de significado. E essa relação dele com a parte sutil está totalmente ligada. Mas é necessário que você tenha a mente aberta para poder compreender, né, o que está acontecendo na tua vida, né, naquele momento da tua vida, com o que o animal está querendo te falar. E saber qual é a mensagem, né, que a natureza, né, que o ambiente, ele está querendo te passar. E aí eu já vou aproveitar para responder uma pergunta que veio naquele dia do Easter. Acho que foi uma menina, ela tinha perguntado, tinha uma abelha voando, e essa abelha, ela morreu, né, ela estava morta, né, no balcão da casa dela, na mesa, sei lá, estava na casa dela, em algum ambiente da casa dela, ela morreu. Só que assim, de novo, quando o animal, né, ele procura, seja animal ou ser humano, que estão próximos da morte, eles sempre vão escolher um lugar mais tranquilo e seguro para eles morrerem, né, para partir desse plano. Então, quando você vê algum animal morto, né, no ambiente que você está, às vezes isso é bom, tá? Mas vale também, né, análise para isso. Mas às vezes isso é bom porque quer dizer que o animal ele procura um lugar mais calmo, mais tranquilo, para poder descansar, né, ficar tranquilo com ele mesmo e aceitar, né, a única jornada que ele tinha ali naquele momento. Então, se você vê, né, respondendo, né, a mesma coisa que eu respondi para a menina lá, se você vê esse animal morto, sinta-se, não lisonjeada, né, mas sinta-se bem, porque quer dizer que o ambiente que ele escolheu para morrer estava em equilíbrio naquele momento, tá bom? E aí a gente precisa fazer umas análises mais específicas para saber se a casa no geral está equilibrada ou não, beleza? E então, eu vou deixar, né, logo a seguir desse vídeo, alguns slides com os significados de alguns animais para vocês terem uma noção. Daí vou deixar um tempo bom aí para você printar a tela e guardar para vocês. Mas lembre-se, novamente,
Sempre isso, hein? Vale uma análise mais profunda para cada caso. Então, cada tipo de animal é uma coisa, cada momento que você está passando na vida é uma coisa. Beleza? Então, esse é o sentido, né, que os animais aparecem. Ele tem um lado, né, sutil, tem, né, uma relação com o seu lado sutil. Então, ele está meio que te falando algumas coisas dessa sua parte, desse seu plano. Claro que tem outros pontos, né? Tem a ligação com pessoas que também já faleceram, ancestrais também, que aí entra um pouquinho de xamanismo, que não foi o tema desse vídeo. Se vocês tiverem curiosidade, me escrevam que eu posso fazer um vídeo bem, né, explicando do que é o xamanismo e como a gente usa. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente vai se falando. Beleza? Então, grande abraço, até mais.